Sejam muito bem-vindos ao Mirage, o podcast aqui da Jovem Pan que fala sobre inteligência artificial e para onde o futuro caminha, pelo menos tentamos pensar assim. Hoje um programa muito especial porque o Gabas, que é o apresentador, está na China. E quando ele vai para a China, a gente bagunça todo o programa. O que faremos hoje? Estou aqui do meu lado, Tuta Neto, que é co-apresentador do programa, parceiro de várias jornadas, e hoje um convidado especial, que é o Alexandre Messina, da Lovable, embaixador da Lovable. Então, Tuta, seja muito bem-vindo. Suas considerações iniciais. E aí, Sami, tudo bem? Olá para a audiência, como é que vocês estão? Bom, estou bem empolgado com o programa de hoje, porque apesar da ausência do Gabas aqui, que vai fazer falta, sim, a gente está com um convidado de peso e acho que hoje a gente vai conseguir trazer um pouco mais aquela ideia de AI para todos, né? Como o afegão médio pode usar a inteligência artificial, como que ele pode usar essas ferramentas ao seu favor. E a gente está aqui com um cara que é o embaixador de uma empresa que é pioneira nesse uso fácil da AI. E acho que ele vai trazer várias coisas aí com a experiência dele, então estou bem animado para hoje. Que é o seguinte, o que a gente fala várias vezes no programa? Ó, a AI vai deixar o cara ser empreendedor e não vai precisar ter tantos recursos financeiros para contratar vários serviços, entre eles o programador. E aí, a gente tem o Alexandre Messina aqui, que está representando a Lovable. Então, Alexandre, primeiro fala um pouco da sua história, seu papel como embaixador, e depois a gente vai falar da Lovable, que é uma espécie de IA para você não precisar de programador. Então, vamos lá. De onde veio esse convite? É uma empresa relativamente recente no mundo e até um pouco improvável quando a gente vê alguém no Brasil a representando. Então, seja muito bem-vindo ao Miragem. Muito obrigado pelo convite, Sami. Muito obrigado pelo convite, Tuta. Super prazer estar aqui com vocês todos hoje. Super feliz de estar representando a Lovable também num programa tão legal como o Mirage. Bom, a Lovable, para quem não conhece, é uma plataforma que cresceu mais rápido na história do mundo até hoje. Do mundo? Ela chegou a 100 milhões de dólares em receita anual em menos de 8 meses. Tá? Vai fazer um ano agora, dia 21 de novembro, então é um crescimento bizarro. Passou ChatGPT, passou Cursor, passou qualquer outro tipo de empresa, assim, foi a mais rápida, né? E o grande motivo é porque ela, de fato, ela dá acesso para qualquer pessoa construir qualquer software só escrevendo, só falando português, seja digitando, seja falando. Ou seja, ela pega... Você fala assim, eu quero fazer um delivery de pizzaria. Eu quero ter uma pizzaria, um aplicativo para delivery. Ela faz isso. Ela faz. Hoje em dia, ela está muito focada principalmente em desktop e mobile responsivo, né? Sim, então, um site, mas faz um site delivery. Mas faz um site delivery, exato. E qual que é a sua história com a Lovable? Boa. Mais ou menos eu sou empreendedor há mais de 10 anos, já vendi 2 empresas, comecei com uma empresa de logística sustentável, vendemos para Americanas, toquei 3 anos na área de Venture Capital na Americanas, saí quando veio o ChatGPT, aí eu empreendi de novo, abrindo uma empresa chamada ZapGPT, que era a primeira empresa da América Latina que conectou o ChatGPT no WhatsApp, chegou a ter mais de 500 mil usuários em 6 meses. Aí pivotamos para a Zai, uma plataforma de criação e gestão de agentes de inteligência artificial. Tem mais de 2.000 agências de IA que ainda usam hoje, já construíram mais de 50 mil agentes de IA, principalmente agentes para suporte e vendas. E saí mais ou menos há uns 4 meses atrás, mais ou menos no timing que a Lovable me chamou, para cair de cabeça no Vibe Coding, que para mim é a próxima grande mudança. Então vamos lá. Tuta Neto foi quem me apresentou a Lovable. Eu estava com o Tuta Neto, seu programador, ele falou, Sami, tá demitido. Não, ele não falou isso. Ele falou o seguinte, eu estou fazendo algumas coisas na Lovable, porque qualquer empreendedor, ele se irrita muito com programação, né? Porque você tem um recurso finito, é difícil, e os programadores têm suas jornadas, e você quer, às vezes, fazer alguns experimentos mesmo. Então, como que você conheceu a Lovable e assim, qual que foi sua experiência de uso, né? Você ainda é um usuário, um heavy user da Lovable. Você é usuário de Lovable? Eu sou usuário. O que você faria se seu filho fosse? Não, eu conheci porque
O marido da minha irmã falou um dia, cara, um cara lá do escritório tá usando essa plataforma de vibe coding para fazer um negócio e é muito legal. E eu já vinha usando outras, né? Eu tinha usado no Gemini ali uma estrutura, já tinha feito em algum lugar, já tinha usado o Bolt também. Bolt, tinha feito uma coisinha. Eu falei, vou pegar para mexer. E aí comecei a mexer, cara, e comecei a fazer umas coisas assim fantásticas, assim, muito fora da curva do que eu tava fazendo no outro. No Gemini também faz coisas legais, mas ali você sente que a aplicação vinha mais finalizada, assim, não era tipo o esboço para aplicação, já era uma aplicação próxima da final. Então me impressionei e comecei a usar ela, e hoje em dia a gente usa na SAMP também. Então na SAMP, por exemplo, os desenvolvedores estão lá resolvendo problemas mais complexos de integração de banco de dados, API, não sei o quê. E o front, que é uma coisa que eu conheço bem, o fluxo do sistema, eu conheço a experiência do usuário, eu sei o que eu quero que faça, eu consigo construir, no mínimo, o front ali da plataforma, um front responsivo, integrado, às vezes com back, às vezes sem back, e já entrego para o desenvolvedor uma coisa que já é o que eu quero, entendeu? Assim, já é essa cara, já é isso aqui, beleza, tem uma melhoria aqui, uma ali, mas é o produto, já não é meio assim, eu vou falar, aí o cara vai ter a primeira interpretação, aí vai voltar para mim, eu falo, não é nada disso, aí o cara me demora mais. Mas você entrega o código para ele. Entrego o código e entrego também, às vezes, o visual, assim, já aconteceu de entregar o código A gente tem um cliente nosso que a gente está fazendo uma plataforma de marketing, eu entreguei o front completo. Assim, o que chegou para o cliente foi o que eu entreguei. O que chegou. Lógico que aí teve que fazer as APIs, as conexões, o banco, tudo, mas assim, o que eu entreguei foi o que está sendo usado. E aí, Messina, o que eu ia te perguntar é justamente isso. Porque na vida, o que é mais chato, e talvez as pessoas tenham pouca percepção de valor, são as conexões. Porque, eu quero pegar um banco de dados que eu tenho aqui e fazer com que ele mande e-mails, e aí volte para um lead, conecte com o WhatsApp, e aí o que eu vi, eu até vi a apresentação recente da OpenAI, eles estão prometendo fazer isso. Até onde eu vi a Lovable, a gente estava conversando um pouco antes, ainda não roda liso as conexões. Assim, o que a Lovable faz e o que não faz, e mais do que isso. Como que a pessoa começa, assim, Quanto custa, quanto começa? Como é que é? Boa. Bom, vou começar pelos APIs, final, tá? Do final. Então, assim, como é que a pessoa usa, como é que ela começa a usar? Então, é um site Lovable, né? lovable.dev.dev. Tá na camiseta. Lovable.dev, exato. E aí você entra lá e na própria tela você já tem um primeiro lugar para você colocar o seu prompt, como se fosse o próprio ChatGPT, né? Aí você vai lá e coloca, quero criar um CRM para barbearias, quero criar um iFood pizza. A partir do momento que você dá esse primeiro prompt, ele já vai pedir o login, se você ainda não deu login, e ele vai começar, de fato, a codar para você e fazer o site para você, né? A partir desse primeiro prompt. E aí, a partir disso, você começa a fazer essas integrações e por aí vai. Mas ele faz essas integrações e ele consegue rodar para ver se está funcionando? Ele já consegue rodar muitas delas, praticamente todas, tá? Já tem mais de 100 tipos de integrações nativas. Tá na tela aí, Lá o pessoal tá pondo aí. Inclusive já está em português aqui. E ontem eles, né, a gente colocou essa integração com o Lovable e Shopify. Então, em um prompt, você já de fato cria uma loja no Shopify direto. Então, algumas integrações já tem lá no repertório, no banco. Perfeito. Outras ele... Mas assim, eu diria que a grande maioria, para você fazer a grande maioria dos casos de uso, já tem lá. Já tem lá. Inclusive, eles têm todo um backlog para priorizar aquelas que são mais necessitadas. Sim, as mais frequentes. Exato. E aí, acho que você tocou um ponto importante, né? Que o OpenAI lançou recentemente o Agent Kit. Sim, que falou que vai acabar com tudo. Assim como sempre falam, e não necessariamente acaba com muitas coisas, mas não necessariamente com tudo, né? Na minha visão, ele até traz mais cliente para N8N, Zapier, Make, do que simplesmente acabar, porque vai ter mais gente entendendo o que é um workflow, né? E a Lovable, hoje em dia, ela não tem uma funcionalidade de workflow que nem tem o N8N, o Agent Kit. Porém, a grande maioria das aplicações, você não necessariamente precisa de um workflow complexo por trás. Então, quero fazer um site aqui em que... você deu uma imagem e eu transformo num outro negócio. Você só tem que fazer uma chamada de API com a imagem, a API da OpenAI de vai e volta. Mas eu posso falar assim, tem esse site, eu quero um igual, com o meu logo. Você pode, tá? Mas ele não vai fazer exatamente igual ainda, porque a IA generativa e a generativa é probabilidade. Não, tudo bem, mas ele faz parecido com as mesmas funcionalidades. Porque eu não sei se é a mesma percepção que você teve.
eu usei alguns meses, você está falando que evoluiu muito. Mas o que eu vejo é que no front-end ele fica beleza. Só traduzindo para o público, o front-end é a cara do site, né? É o que você mexe, a cara do aplicativo ou do site. Ele faz os campos bonitinhos, ele faz tudo. O site está perfeito. Mas nem sempre as funcionalidades estão perfeitas. Do back-end. Do back-end, que é o que está por trás, são essas conexões, que é, na minha visão, um mais difícil, mas não necessariamente o front-end não seja importante. Dito isso, o que você conseguiu fazer, além disso, da Lovable? Você teve esse problema ou foi só eu? Eu acho que todos os usuários vão ter um pouco desse problema, né? Mas eu que estou usando lá, posso até dizer aqui, depois o Ale conta melhor. Quando você vai criando sem a base de dados, antigamente eles usavam um banco de dados lá que chama Supabase, e aí se você vai criando sem a base de dados, às vezes a aplicação fica meio inconsistente, porque ele está simulando o mockup e não realmente botando o dado num lugar e buscando o dado. Então ele tende a dar mais erro. Quando você usava o Supabase, isso já melhorava bastante. Agora eles estão com o cloud deles, ou seja, uma plataforma de dados dele, então eu acho que está mais integrado, está mais fácil de fazer. Mas, de qualquer jeito, eu acho que primeiro tem um negócio. Se você vai usar AI, é a mesma coisa para AI de texto, é a mesma coisa para AI de imagem e de vídeo. Você tem que saber descrever o que você quer. E quanto melhor você souber descrever, melhor você conhecer as palavras certas, mais o resultado vai chegar próximo do que você está querendo. Às vezes você não sabe, você vai usar a palavra errada, vai jogar lá na AI, ela vai tentar fazer, não vai chegar lá. Aí vai tentar de novo, aí você melhora a palavra, aí você pesquisa, aí você joga no GPT e volta e não sei o quê, e uma hora sai. Isso tem o que os usuários reclamam um pouco, que é a queima de crédito. E vai pagando. E como aí o custo? E, obviamente, são os tokens, né? E a gente muitas vezes fala no GPT, não é uma coisa da Lovable, mas é uma coisa da IA, que eu acho que do mundo de programação, que é tentativa e erro. Perfeito. Você pede uma imagem, ficou mais ou menos, aí você põe de novo, aí você vê, não, mas eu devia ter posto aquilo no prompt, que o prompt é o comando, para isso, assim. Como que custa, assim, para fazer um site, assim, você tem uma assinatura, correto? Correto. Você pode fazer até 5 prompts por dia de graça, sem pagar por isso. Então, quero fazer 5 prompts hoje, eu faço. Quero fazer 5 amanhã, eu faço. Então, você tem essa possibilidade de usar sem pagar. E aí, se você quiser fazer mais de 5 prompts por dia e algumas outras funcionalidades, o preço é de $25 por mês e dá direito a 100 prompts por mês. Tá? E com 100 prompts, dá para você já construir uma plataforma super bem, assim, para começar a usar. Qual que é o caso mais complexo? Pergunto. O caso mais complexo que alguém usou a Lovable, mas sem pedir pinico para o programador. Porque o que a gente faz, a gente pega, faz e fala, programador, tem um negócio aqui, mas não ficou 100%. Aí o programador tem um ganho, isso existe uma agregação de valor, porque ele não parte do zero, ele às vezes tem 80% do trabalho pronto. Mas eu queria saber se já dá para fazer um negócio só com a Lovable. Eu não tenho dinheiro para programação, eu tenho só uma ideia, vou pagar os $25 e quero criar a minha empresa. Perfeito. Assim, qual que é o caso que você já viu fazer? Vou falar alguns casos, tá? O primeiro delas, uma empresa que chama Plink, da Sabrine, inclusive virou case global da própria Lovable. Ela construiu uma plataforma 100% usando o Lovable, que basicamente você coloca algumas informações da pessoa que você quer, antes de fazer um date e tal, de Tinder, essas coisas, você vê meio que antecedentes e mais informações sobre ela para poder ter certeza que você não está indo para uma furada. Né? Eles já estão com mais de 20 mil usuários e vão faturar mais de R$2 milhões no próximo ano, né? ARR. Então, esse é um caso real, usando 100% Lovable. Tá? E cada vez mais a gente está vendo isso. Inclusive, eles têm agora o back-end nativo dentro da plataforma, que é muito legal e permite isso também. Ou seja, dá para o cara ter login, dá para ter senha, dá para ter tudo se tem isso. A gente tem um recado agora do Gabas, que está na China para você. Pode rodar. O Mirage tem o apoio da Fresh Codes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir freshcodes.com.br. Bom, Tuta, o que você acha que um empreendedor tem que fazer? A gente tem ouvintes aqui que tem muitas ideias.
Tem um que quer criar um software para vender palmilha, o outro quer fazer um delivery, o outro quer fazer uma fintech, que aí os dados são mais sensíveis. Você que é um usuário, qual que seria o passo a passo? Assim, o que você indica, já que você tem experiência como empreendedor, como CEO e até com IA? Pergunta difícil, né? Porque cada negócio vai exigir uma coisa diferente. Mas eu acho que o que todos os empreendedores deveriam fazer é estar testando essas coisas, né? Acho que esse é o mínimo, porque a solução agrega tanto valor na vida do empreendedor, ainda mais aqui no Brasil, onde, a gente tem uma certa carência de mão de obra de qualidade. Às vezes você tem uma ideia, não consegue a pessoa certa para fazer, ou é muito caro, né? Porque aqui um programador, hoje a gente compete com o mercado global. Então, sim, o cara programa de onde ele quiser. Eu falo, vou te pagar 20 mil reais. E às vezes ele fala... salário. Aí vem a Amazon e fala, vou te pagar... 10 mil dólares. 10 mil dólares. Aí você fala, então... pau, entendeu? O salário de um CEO, dependendo aqui no Brasil. Então, é uma competição. Então, eu tentaria botar minhas ideias para fora, usaria o chat GPT junto com o Lovable. Sim, você pergunta para o chat GPT, o que eu tenho que falar para o Lovable, porque eles se conversam disso. Agora, fiz lá o site. Vou lá, fiz um site. Aí, eu quero mudar o site. Ele tem, né, uma inteligência para não refazer tudo, né? Ele tem, inclusive você pode simplesmente dar um print exatamente onde você quer mudar e fala assim, ó, tá vendo esse botão aqui? Eu quero que você mude a cor dele e fique de tal forma, né? Então você tem toda essa liberdade para mudar e você muda também por prompt conversando com o site, né? Como se você estivesse conversando ali com o desenvolvedor ou o designer e ao mesmo tempo ele já estivesse editando com você. Né? Então, de fato, você consegue editar e criar sites. E acho que é legal quando a gente fala site aqui, acho que também só para situar todo mundo, que não necessariamente é só a landing page e o primeiro site está ali na frente. Né? Praticamente hoje, todos os negócios que você vai ver hoje na internet, ou SaaS, ou softwares, você tem a primeira página, que é a landing page. Da primeira página, você tem um acesso, né, que a pessoa tem que colocar o e-mail, e a partir do momento que ela coloca o e-mail, você tem acesso a um dashboard, ou aplicativo, ou plataforma que se chama, e normalmente você paga para ter um acesso a essa plataforma. Né? Então, o Lovable permite que você construa essas três coisas, tanto, né, a landing page, quanto o acesso, quanto a plataforma em si. E aí, a plataforma, você tem N tipo de ideias e modelos de negócio que você pode construir. Mas ela já permite você fazer isso. Permite fazer isso. E para onde vai? Porque assim, ok, se a gente olhar o que estava alguns meses, já mudou muito. As promessas em IA é assim, acabou a programação. Você estuda programação, pode arrumar outra coisa que não tem mais espaço para você. Mas tudo, né? Mas o cara foi o da NVIDIA, né, que falou isso. Sim, falou. Falou assim, esquece. Inglês é a próxima programação, né? Português é a próxima linguagem de programação. Esquece. Esquece porque acabou. Você acha que vai demorar quanto tempo? Porque você está acompanhando isso, já faz tempo que a gente tem conversas desse tipo. Mas eu discordo um pouco disso, assim. Eu acho que não é nem uma mentira, nem uma verdade. É um discurso que ele tem verdades e tem mentiras ali no meio, porque... Quanto mais você souber, às vezes não é a programação, eu vou saber o C, eu vou saber o Java, mas às vezes é entender do DevOps, da estrutura, como funciona a arquitetura de dados, por que eu vou botar meu dado aqui ali, ou ali, como eu faço para a minha aplicação rodar mais rápido. Isso aí eu acho que a AI vai também entregar isso, mas às vezes se você não sabe pedir, então você tem que no mínimo estudar para saber pedir. Não, você não sabe pedir, aí saber pedir, precisa saber pedir, mas hoje, e aí... me corrija, existe uma limitação. Se eu pedir uma coisa muito, muito sofisticada, como, por assim, pegar um exemplo. O cara tem a Salesforce, quem estava conversando aqui, tem a Salesforce. Aí ele tem um disparador de mensagens, aí ele captura leads de outro lugar e eu quero fazer uma espécie de workflow, porque nem sempre a página é um standalone, assim, nem sempre a página ela é por si só. Às vezes eu preciso pegar daqui, aí o que o cara pôs aqui, de acordo com o que ele pegar aqui, vai para lá. O valor agregado está aí, né? O valor agregado está aí. No meu entendimento, ainda não chegamos lá. Quando que a gente vai poder ter, assim, isso, assim... O que vocês da Lovable estão vendo como próximos passos, como cronograma? Boa. Bom, primeiro,
Eu já diria que boa parte desse cenário que você citou, a gente já está lá. Um exemplo que vocês falaram agora foi do Salesforce, né? Tem uma empresa chamada WallJobs, que é um software de gestão de RH, que eles pagavam R$200 mil por ano para usar o HubSpot, que é um outro CRM além do Salesforce, né? E aí o fundador, o Henrique, ele falou assim, cara, quer saber? Deixa eu ver se eu consigo criar um CRM interno nosso aqui, porque do HubSpot eles têm 100 features, eu só uso 3, né? Não faz sentido eu ficar pagando R$200 mil por ano para poder usar algo que eu nem uso, aproveito tudo que ele tem. Né? E ele simplesmente pegou 20 dias lá, ele fez o CRM e eles simplesmente cancelaram 100% da assinatura do HubSpot, R$200 mil por ano. Tá? E além disso, a plataforma ficou muito mais personalizada para exatamente aquilo que eles precisavam, porque eles só precisavam de 3 features e não daquelas 100 features. E eles acabam ficando até mais produtivos, porque não tem um monte de coisa lá que eles não usam necessariamente. Que é pesado. Porque todo SaaS, quando você vai vender algo horizontal para milhões de pessoas, você acaba sendo engessado, porque você não consegue ser personalizado para cada uma dessas pessoas. Né? Mas, um CRM de RH é diferente que um CRM de uma empresa de comunicação, que é diferente de um CRM de médico e por aí vai. Né? Então, assim, eu enxergo muito no futuro, cada vez mais as pessoas vão ter os próprios SaaS delas internos, porque além de ser muito mais barato, você vai pagar para desenvolver ele, né? E desenvolver com vibe code, né? De uma forma muito mais rápida. Mas também ele vai ser muito mais personalizado para aquilo que você quer. Né? Então, enfim, você que é um empreendedor ou trabalha numa empresa média, grande, etc., faz uma lista ali das top assinaturas que vocês têm, vê o que de fato vocês usam dessas assinaturas, desses SaaS. Se for pouca coisa e der para replicar no Lovo, por exemplo, por que não construir uma ferramenta interna que você consiga economizar e ser mais produtivo? Então, acho que é meio que a mesma coisa que você falou, né? Tentar fazer uma espécie de esboço, de mock-up, que eles chamam. O que é legal da Lovo é que ele executa, né? Então você pode ver o que está funcionando. E assim, não estamos te prometendo que todos os seus problemas acabaram. Mas, de qualquer forma, você vai ter algum valor agregado disso. E várias vezes a gente, né, tem uma ideia e não fica bom no ar disso, né? Eu sou fã da Lovo, assim, pela ideia, assim. Agora, concorre com os outros. O ChatGPT... A OpenAI também está começando a fazer isso. Não sei se você viu. Ela tem o Canva da OpenAI. Tem o Canva, tem o Codex. Tem o Codex, o 2.0, que foi recém-lançado. E você chegou a usar esses? Ou não muito? Eu não usei no Codex, mas eu uso o ChatGPT às vezes como guia de programação. Outro dia eu estava fazendo um negócio bem acima da minha capacidade. Estava tentando programar um negócio no Vertex, na estrutura do Google, fazendo um banco de dados RAG, etc., foi seguindo ali o GPT. E estava indo bem, assim, mas teve umas engasopadas. Troquei para o Claude, por exemplo, achei muito melhor. Só que o Claude... O Claude. O Claude. Da Anthropic. Depois de umas 20 requisições, acabou seu crédito e aí você paga a mesma coisa. O GPT é meio infinito, só que ao mesmo tempo, para o código, eu acho que ele erra muito. Superior, acho que até o Ale me revelou uma vez que o Claude é o motor que é usado pela B2B. Lovo. Sim. Vocês usam? E por que vocês escolheram? E hoje em dia ele é o melhor para código, assim. Disparado. Disparado, é o Claude 4.5. Assim, mesmo esse Codex 2.0 não chegou? Não chegou. Inclusive, você pode ver naquele LLM Arena para ver qual é o LLM que melhor performa para geração de código e o 4.5 está de longe, assim. Ele é realmente muito bom. Inclusive, a Anthropic, né, dona do Claude, ela é mais presente em B2B nas empresas do que a própria OpenAI. Né? O maior market share de AI para empresas no B2B é da Anthropic. Não sabia desse dado. Legal, hein? E para além do Lovable, né, da construção de aplicações, como é que você está usando o AI nos seus workflows? Você já faz automações? Você usa outras ferramentas? Como é que é o seu dia a dia aí nesse mundo de tentar otimizar e render ao máximo o seu trabalho? Cara, tem algumas ferramentas que eu uso no dia a dia, sim, tá? Bom, tem algumas que são meio óbvias, mas
fazer busca, eu uso principalmente o Perplexity, que para mim é o melhor de longe. Que é um GPT, né? Ele é um GPT web. Mas deu uma evoluída ainda. O Perplexity, né? Ele nada mais é que... Ele começou assim, né? Ele começou sendo um GPT com busca webs, porque o GPT não tinha busca. Agora o GPT tem. Mas ele ainda dá uma bagunçada nas datas, nos dados, na história. Mas o Perplexity faz isso. Se bem que a OpenAI, não sei se vocês viram, lançou nesta semana um navegador. O Atlas. Você testou? Para competir com o Comet, né? Que é o navegador do Perplexity. O Comet é o navegador do Perplexity e a OpenAI lançou ontem, inclusive. Deu tempo de testar já? Você conseguiu? O que você fez lá? Conta pra gente. Não, eu assim, eu não cheguei a testar profundamente, mas eu já baixei e estou usando como browser. E, basicamente, você não tem um Google para pesquisar sobre qualquer coisa, então você já pesquisa direto por prompt, né? E sempre quando você abre um site, você já tem um agente do lado ali que conversa com o site, né? Então, qualquer dúvida que você tem em relação ao site, você pode perguntar... Você não precisa entrar no site mais. Você entra no site, mas se você tiver alguma dúvida em relação a ele... então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma dúvida em relação a Lovable, eu entrei no site da Lovable aqui. Eu posso perguntar para o browser do ChatGPT que ele vai ler todo o site ali e vai me responder. Porque o que o Google estava fazendo no Chrome é uma pré-busca, né? Eu escrevo assim, Lovable, aí ele vai provavelmente ranquear os sites para Lovable, mas ele tem do ladinho, não sei se é, o modo IA. Sim, E aí eu posso entrar no modo IA e assim, para que serve a Lovable? Então eu posso saber do site sem entrar no site. Sim, hoje pelo Atlas você escreve lá e aí ele vai te dar uma resposta como se estivesse no próprio ChatGPT, mas aí, por exemplo, vai que aparece um botãozinho com o site da Lovable para você clicar e você quer entrar no site da Lovable. Quando você entra no site da Lovable, automaticamente à direita vai aparecer um sidebar com um agente ChatGPT para você poder conversar com o site da Lovable, né? Então, com isso você consegue conversar com qualquer site, basicamente, de uma forma super intuitiva, assim. E você acha que vai ganhar do Chrome nas buscas? Porque o Chrome é um domínio... qualquer coisa que eu tenho, eu baixo o Chrome no celular. O Chrome vai fazer isso em poucos dias. Eu acho que assim, o pioneiro foi o Comet com a Perplexity. O que o ChatGPT lançou para mim é a mesma coisa. Eu não vi muita diferença, mas eu também não testei. Mas é muito ainda. Parecido. Que é você ter um agente ali do seu lado. Então, por exemplo, outro dia eu usei até para um trabalho para sempre. Lá precisava achar umas notícias nossas, precisava ver se tinha um tipo de informação no meio do conteúdo. Só mandei, fala. Nesse texto está falando algo disso? Ele já lê a matéria inteira e fala, não fala nada disso. Ou fala disso aqui no pedaço tal. É um exemplo simples, mas é uma tarefa que eu precisava do agente. Mas eu já vi uns exemplos do pessoal copiando planilha, dado, transformando dado em planilha. Então, o Chrome vai botar isso botando o Gemini lá, assim, é uma coisa meio óbvia, assim, acho que é coisa de mês para os caras fazerem isso. Agora, uma coisa só que eu acho legal do Atlas, ao invés do... Primeiro, é muito parecido, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Atlas foi construído no Chromium, que é o que está por trás do próprio Chrome, que é open source. Eu não tenho certeza, mas eu sei que o Comet do Perplexity foi. Mas acho que o principal... objetivo de você escolher entre o Atlas e o Chrome ou o Comet é em relação a para onde você quer escolher dar as informações da sua memória. Ou seja... Quais são as fontes, você está falando isso? O que eu digo assim... Onde fica armazenado o seu histórico. Então. Seu histórico, exato. Porque se eu quero o ChatGPT saiba tudo sobre mim, porque eu quero que ele cada vez mais me dê coisas personalizadas, eu prefiro usar o Atlas como meu principal browser, porque eu sei que sempre quando ele quiser fazer uma coisa muito personalizada para mim, ele sabe exatamente como está sendo meu dia a dia e tudo que eu faço. Então, tem uma questão nisso, a gente já vai acabar, porque esse programa tem duas partes. Tem a primeira parte, que vai acabar em pouco tempo, que é para TV. E depois a gente continua o bate-papo da internet. Então, a parte da internet tem as duas, a TV é só isso. Então eu ia pedir para você fazer essas considerações finais, porque a gente tem mais um minutinho e pouco, antes de a gente encerrar essa parte só para a internet, porque aí eu tenho uma pergunta sobre contexto, que é justamente o tamanho da janela. Consideração final é que você tem que ficar aí, você tem que entrar no canal do Miragem para acompanhar o resto desse papo, porque você está perdendo aqui, você vai perder 30 minutos de uma coisa que pode mudar a sua vida, que é a conversa que a gente está tendo, que vai melhorar o seu negócio, vai melhorar tudo. Então, fica aí meu convite para vocês. Também, se gostou do conteúdo, comenta, compartilha, faz um post aí para o Miragem, para esse conteúdo crescer e chegar a mais gente. Dito isso, temos que nos despedir.
do espectador. Agradeço o Alexandre Messina, Tuta Neto, o Gabas, que não está, mas ele é um dos idealizadores desse programa. Está presente aqui no espírito. E nos vemos no próximo Mirage. Lembrando que no YouTube você pode assistir a continuação, que eu vou fazer perguntas muito capciosas para o Alexandre. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Bom, agora estamos só na internet, então podemos falar muito mais baixarias e impropérios. Brincadeira. Agora pode falar a verdade? Pode xingar o Elon Musk, se você quiser, o Trump. Pode fazer o que você quiser agora. O seguinte... Muitas vezes eu tenho bate-papos com alguma IA. Sei lá, sobre como eu melhoro num determinado esporte. Tá? Só que depois de certo tempo, ele dá problema. Ele fala, não dá mais para eu continuar isso. Numa empresa, isso é um problema, porque você está conversando lá e fala, o limite. E aí meio que você perde a memória. E o GPT em si tem o problema que eu falei, que é a linha temporal. Ele meio que se confunde o que veio antes, ele não tem um histórico bom de datas. Ou seja, se você... Ele não sabe... Por exemplo, eu perguntei um negócio para ele anteontem. Perguntei ontem, ele não tem necessariamente a ideia que passou um dia, ele faz isso. Como que você faz para resolver esse problema? Bom, particularmente... Eu não tenho tantos casos de uso no meu dia a dia que eu preciso de uma janela de contexto muito grande, né? Mas falando em visão de empresa, que é um pouco até o que o Tuta falou, tem um conceito chamado RAG, R-A-G, e você faz... RAG files. E você faz chunks, etc. Aí você faz... Não, explica, porque ninguém vai entender nada. Tá bom. Basicamente, o RAG, você pega um super documento de milhões de páginas ou milhares de páginas, você divide ele em vários chunks, que são blocos de 100, 200, 300, 500 caracteres, e para cada bloco vai ter meio que um númerozinho, tá? Como se fosse um hash ou... Um código. Um index, né? Um index, exato. E aí, quando você faz uma pergunta sobre algo, por exemplo, né, eu quero saber, qual programa passou ontem na Jovem Pan. Né? Essa minha pergunta também é um número, tá? Como se fosse um score, vai. E aí, ele vai pegar essa minha pergunta, que é um número, ver dentro de todos esses blocos de contexto do RAG lá, qual número tem mais a ver com a minha pergunta, vai fazer a conexão, e ele vai pegar esse bloco e vai falar assim, agora dê uma resposta baseada nesse bloco que você achou aqui. Então, é uma busca que permite você ter uma janela de contexto muito maior, praticamente infinito, do que simplesmente ficar limitado por uma busca direta assim, sabe? E aí, para fazer isso, tem alguns softwares, até acho que tem página que você faz online. O GPT, por exemplo, ele vai fazendo isso com as suas conversas. Né? Mas mesmo assim ele explode. Ele explode. Ele explode ali dentro da conversa, mas se você abrir um novo chat e meio que retomar ou sumarizar aquilo, ele volta para o contexto ali. Não sei perfeito, mas às vezes o que eu faço quando eu chego nesse limite, eu falo, resume o que a gente falou aqui. Pego, às vezes monto um documento novo com resumo, como a gente começou, até onde a gente chegou e para onde a gente queria ir. E às vezes eu jogo esse documento numa nova conversa, que seria um jeito meio de quebrar esse gap, assim. Não sei se você faz isso ou você acaba quando fica fazendo. Muito cheio, eu faço isso. E acho que não tem nem só a questão de janela de contexto, né? Porque imagina que quando a gente fala de janela de contexto, esse chunk que a gente falou de 100, 200, 300 caracteres, quando tem uma janela de contexto, era milhares. Sim. Né? Então, são milhares de palavras que representam um número super grande. Né? Então, se for pegar uma exagerada assim, caneta é 01, caneta azul é 014, caneta azul em cima da mesa é 01432, né? Que é o número. Agora, se você pegar uma janela de contexto gigantesca, esse número vai ser gigantesco também, e pelo próprio limite físico de servidor da internet, você acaba tendo um limite que você pode chegar de requisição dentro de uma janela de contexto. E cada vez está maior essa janela. Está maior, também depende da IA, da ferramenta que você usa, mas muita gente não sabe, né? Quando você paga os tokens, você paga o token do contexto, que é o que você está entrando de dados, e paga o token de saída. No Lovable também é assim.
No Lovable... É só a saída. É só a saída. Você dá o input e o que volta. Mas tem uma janela de contexto disso. Ele não pergunta, né? Você não pode falar assim, ó, o que você quer saber para montar meu site no Lovable? Tem o modo chat. Você tem modo chat lá que você pode simplesmente conversar com ele. É como se estivesse falando com o chat GPT. Só que diferente do chat GPT, ele de fato conhece todo o seu código ali porque ele já está embutido ali. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma alteração X no back-end, faça um plano para mim fazer isso. Você pergunta no chat. Ele vai desenhar todo o plano lá sem mudar nada no código e depois você pode simplesmente clicar em implementar plano e ele vai lá e começa a executar. Né? Então, você tem esse chat que você pode falar. E o contexto também, ele, na época que eu vi, ele não era tão amplo, né? Também aumentou, imagina. Hoje em dia está bem grande. Você pode bem grande. Eu lembro que eu estourei quando eu fiz. Eu não lembro quanto tempo foi, mas eu lembro que eu estourei. Mas hoje, assim, se você... Assim, é grande o suficiente a ponto de que se você colocar algo acima disso, provavelmente o problema está na redundância das coisas que você colocou do que no fato de não ter espaço suficiente, sabe? Porque também se você colocar muita coisa ao mesmo tempo, né, quero colocar 1 milhão de páginas lá, o cara vai codar uma coisa que não tem nada a ver, né? Vai ficar um negócio insuportável. Ainda, mas a tendência assim, da IA é ter janela de contexto cada vez maior, aumentar a qualidade e cair custo. Né? Então, quando essas 3 coisas vão constantemente aumentando, cada vez mais você vai poder colocar mais coisa. Tuta, no programa da TV, a gente comentou aqui N8N, o Zapier, não sei se a gente falou, o Maker, não sei o que. Você tem uma experiência com isso. Então, para quem não sabe, são plataformas de IA que têm conectores e aí você monta um fluxo. Tá? É um pouco diferente, porque não necessariamente você está fazendo um aplicativo, não necessariamente você está fazendo um site, mas você tem uma tarefa disso. Ou seja, pega dali, faz aquilo, vê se deu certo disso. Você conseguiu usar alguma com sucesso? Porque não é também... Nada é fácil, assim. Tudo é mais fácil na apresentação do que na prática. Outras, não. A que eu mais tive sucesso foi o Lovable, que também é outra ideia, eu acho. Acho que não é a mesma ideia. Mas na Samp o pessoal usa, assim. Eu não uso, mas a Samp é a nossa empresa de conteúdo. O Rafa, que trabalha com a gente, usa, entendeu? E usa bem. Eu usava o Make também. Eu já usei o Make há muito tempo. Deve ter melhorado muito. Fazia bem as funções ali. Fazia. Eu consegui fazer bem as funções do Make. Eu acho meio chato a interface. Agora o N8N lançou o modo de agente, que eu acho que vai ajudar bastante para quebrar ali a burocracia, porque ela é uma plataforma um pouquinho mais técnica, assim, não... Você não precisa ser nenhum gênio para usar, mas você precisa ter um pouquinho mais de paciência. O Lovable tem, eu acho que eu vi isso, não posso estar enganado. O Lovable tem exemplos, assim, se eu quiser pegar tal código, eu quero já alterar em cima de um código como se fosse um template. Porque muita gente quer, eu não sei como funciona, mas às vezes eu quero um negócio com o mundo real, eu quero escanear algo real e que isso volte para lá, ou até um código de barras. Tem algumas coisas assim mais complexas. Eu posso tentar vir de um template? Tem. No próprio site do Lovable, você tem lá... inclusive na página principal, embaixo, você tem uma área que chama Remixes, que são tipos de SaaS, sites e várias plataformas já criadas pela comunidade que você pode construir a partir delas. Né? Então, na primeira página do site principal mesmo. E aí tem para todo tipo de cenários, para SaaS B2B, para e-commerce, para CRM, por aí vai. Entendi. Então, e aí você vai lá, clica em Remix, e aí você começa a partir de algo que já existe, que já está pronto. Muito bem. Dito isso, o que você acha que em 2 anos a gente vai estar lá? Em 2 anos, é muito. O GPT tem quanto tempo de vida? O GPT, eu acho que tem... Final de 2022. Final de 2022. O GPT vai fazer 3 anos agora. Que evoluiu. Se a gente pensar em 2 anos, você acha que a gente pode economizar com alguns programadores? Né? Já estamos economizando, já. Eu acho que sim, mas eu não vejo assim como excludente. Eu acho que você vai ter que ter programa... Eu vejo que o programador vai ter que... Todo mundo com a AI precisa mudar um pouco o perfil, entendeu? Então, você sai só do fazedor e tem que ser estratégico. Eu não vou fazer nada? Não, você vai continuar trabalhando. Eu acho que você vai até trabalhar mais. Na maioria dos casos,
Sempre assim, os caras falam, pô, agora lançaram uma tecnologia o ser humano só trabalhou mais. Manda por resultado, também aumenta a régua exponencialmente com a tecnologia. Então, você vai trabalhar mais. Só que você vai deixar de ser só um fazedor e vai ser um cara estratégico, vai ter que ter estratégia, vai ter que saber montar as coisas. Cara, também é isso, né? Você vai ter um time sem programador e aí deu um pau na sua programação. Vai falar com o bispo. Vai falar com quem? Com o bispo. Aí vai vir um cara que não conhece seu código, vai abrir lá só para ele descobrir não, o seu código. Ele pode demorar dias, dependendo do nível de sofisticação. Então, eu acho que eu não vejo uma empresa de tecnologia sem um programador, entendeu? Eu acho que é um risco grande, pode ser que aconteça. Mas eu até queria passar essa pergunta para o Ale e até dar uma transformadinha nela, que seria essa pergunta do Sam, e também agregar ela, o que você queria ver no AI que hoje em dia você não vê, né? Porque sempre tem isso, né? Eu tenho um monte de coisa dos serviços que eu uso que eu falo, pô, podia ter essa melhoriazinha aqui de 15%, faria uma diferença absurda na minha vida. E que é essa melhora para você e o que você vê nessa visão de futuro aí de 2 anos, que hoje em dia eu considero um tempo grande? 2 anos... É legal brincar que a idade da IA é a idade de cachorro, né? Cada ano são 7 anos ou 9 anos. Mas acho que, respondendo um pouco a primeira pergunta, também acho que vai ser cada vez mais importante programador também, principalmente para necessidades mais complexas, né? Eu já tenho contato direto com software house, etc. O que está acontecendo é que está chegando mais demanda de pessoas que começam a criar com Vibe Code, não conseguem passar 2 e querem que eles ajudem lá. Por outro lado, o ticket médio também abaixa, porque as pessoas sabem que você não vai demorar 2, 3 meses para fazer um front-end e tal, porque você já consegue usar essas plataformas de IA, né? Então, diminui o ticket médio, mas aumenta a quantidade de projetos ao longo do ano. E, consequentemente, por já estar usando bastante IA, essas empresas já estão dobrando quase a margem líquida do final do ano. Eu acho que o programador mais júnior está lascado, porque ele vai ser substituído pela IA. Sim. O cara mais top vai ficar mais caro, porque vai ser mais difícil. A questão é como que você vai formar esses caras mais tops disso. Porque, assim, uma coisa simples, você fala, não, coisa simples a IA faz. E aí vai ser só encrenca para ver. Eu vejo dessa forma. E aí, eu acho que sim, você tem que ensinar. E acho que esse ponto que você falou, acho que vai muito da minha segunda resposta em relação ao que eu não vejo ainda, o que eu queria que tivesse. Na minha visão, vai mudar muito quando tiver um agente de IA proativo. O que significa isso? Ao invés de todo mundo ter que saber perguntar da melhor forma, as pessoas colocam um objetivo lá do tipo, eu quero construir uma réplica do iFood, eu quero construir, sei lá, um CRM e tal. E aí, ao invés de você simplesmente colocar o primeiro prompt e sair algo mais ou menos, aí você parar ali, né? Você tem um agente de IA proativo que vai falar assim, beleza, você quer construir uma réplica do iFood e tal, mas você quer que seja dessa cor ou dessa cor? Você quer ter esses restaurantes ou esses restaurantes? Você quer que tenha outras coisas além disso? Então, de fato, como se fosse o maior especialista do mundo naquele assunto, que vai te fazer várias perguntas para entender exatamente aquele contexto que você faz, né? E aí, isso, indo ao extremo nos próximos 2 anos... Esse agente, ele não só recomendaria em termos de front, mas ele recomendaria em termos de back também, falando assim, agora, para esse aplicativo, você tem que fazer isso. Posso seguir? Você simplesmente vai falando sim, não, ou falando, eu quero azul ou verde, né? Você vai dando as opções. E aí, além de back-end, esse agente também já consegue olhar numa perspectiva de negócio também. Do tipo assim, bom, beleza, agora que você construiu o seu front, você construiu o seu back, autenticação, colocou a forma de pagamento aqui, vamos para os primeiros clientes. Eu já pesquisei aqui que pessoas que gostam de pizza pedem mais no domingo e as ads que mais performam acontecem nessa região. Você quer que eu fale com o agente XPTO para separar aqui R$200 de budget para poder divulgar melhor aqui? Provavelmente o seu LTV sobre CAC vai se pagar. Isso vai ser bom, hein? Não sei o quê. Vai ser bom, gostei disso daí. Então, assim, eu acho que a próxima grande evolução, na minha visão, além do Vibe Coding, é você ter um agente de IA proativo para te ajudar a chegar no seu objetivo. Né? E ele vai co-construindo com os humanos. Não é algo do tipo, puta, eu quero que esse agente aí faça R$1 milhão no final do dia me dá um negócio aí. Mas você sim co-construindo com ele. Não tem, às vezes, às vezes eu penso um pouco na perspectiva que
Se a gente chega num nível desse que você mencionou, não vai ser tipo o Waze. Eu lembro o Waze quando ele lançou e, cara, ele achava caminhos magníficos, né? Sim. Aí depois todo mundo começou a usar o Waze. Acabou. Não Existe, tem mais caminho existe um equilíbrio de mercado. Talvez um caminho 3, 2, 5 minutos mais rápido, mas você não acha mais aquele caminho que era 12 Exato. Se todo mundo acha que a palavra tal é um CAC barato para você adquirir um cliente, vai todo mundo comprar a palavra tal e o preço vai subir. Eu acredito em equilíbrio de mercado. Porém, durante algum tempo vai ter desequilíbrios. Mas aí o Waze vai falar para você pegar aquele caminho ali, né? Sim. Mas aí tende a ser um negócio meio equilibrado, né? As coisas vão... Eu digo, se muitos usarem, a tendência é que essa margem ali que você consegue a mais, você possa perder. Ao menos que a AI seja tão sagaz que ela ache um caminho, tipo, realmente único para o seu negócio. Assim, e mesmo esse único vai ser achado depois. Acho que assim, em termos de diferenciação... Para mim, cada vez mais, são duas principais diferenciais de qualquer negócio, né? Porque a construção de software vai deixar cada vez mais de ser o principal diferencial. Porque você vai estar de acesso para todo mundo e, inclusive, você vai poder construir seu próprio ao invés de consumir outros, né? Mas a partir do momento que, você tem de distribuição, que as pessoas confiam em você e que tudo que você falar, elas vão usar porque elas não querem construir o delas, isso é uma vantagem competitiva grande. E a segunda é em relação à propriedade intelectual. Né? Então, por exemplo, se você é um hospital que você tem dados de 100 mil exames de algum tipo de doença específica, você tem uma propriedade ali que não é simplesmente você chegar, falar para o chat, para o Lovable, para construir uma plataforma que faz raio-x de tórax, porque essa informação é uma propriedade intelectual que ninguém mais tem. Sim, é um asset único seu ali aqui. Exato. Então, acho que todo negócio tem que entender qual que é seu asset único e como é que você consegue aproveitar disso, porque... a diferenciação em termos de qualidade de produto vai cair cada vez mais à medida que qualquer pessoa pode construir o seu próprio produto só usando a voz e português. Mas aí o negócio vai ser o marketing. O negócio vai ser o marketing. Se todo mundo tem o mesmo produto, aí vai ser o que acontece em mercado competitivo. Porque se tiver uma ideia, todo mundo faz, o cara copia a sua ideia. Esse que é o problema. Não, copiar sim, né? Mas aí como que você vai se diferenciar? Gastando mais em marketing. Mas não sei, eu penso dessa forma. Credibilidade, né? Tem um histórico bom. Mas a credibilidade é um pouco de marketing também. Não, é marketing, mas, pô, tem um negócio de assim, você faz o trabalho bem feito, isso também reverbera, né? Atendimento ao cliente é um diferencial. Ao cliente, você tem o próprio modelo de negócio que dependendo, você indica tal pessoa e aí, consequentemente, você ganha não sei o quê. Você tem todos esses gatilhos de gamificação que você pode diferenciar. E acho que tem essa questão de propriedade intelectual, para mim, é o principal que vai te diferenciar, assim. Mas isso vai diferenciar para os grandes, né? Não para os pequenos, porque o pequeno, qual asset que ele tem único ali, né? É mais difícil, né? Mas o cara pode ser pequeno e aí ele tem um restaurante de uma comida de receita que só ele sabe, por exemplo. Mas só ele sabe até o segundo dia que alguém botar uma IA para descobrir. E aí vem a pergunta, que talvez seja a pergunta final. Vocês acham que esse modelo não caminhará para um equilíbrio que é winner takes all? Ou seja, você vai ter um cara muito grande, que vai ter mais dinheiro, o cara com mais dinheiro vai engolir os outros, porque você pode ter a mesma ideia, você pode até fazer o mesmo aplicativo, só que você vai ser engolido, porque o cara tem mais lead, ele tem mais credibilidade, Você acha que pode acontecer isso? Eu acho que é totalmente ao contrário. Everybody's a winner, todo mundo é um ganhador. Isso é coisa de quem perde. Fala. É aquelas medalhas de quem chega em último. Não, obrigado, não quero. Que nem faz corrida. Quem faz corrida, todo mundo ganha uma medalha. Esporte bom é só quando os 3 primeiros ganham medalha. Se você chegou em último e ganhou medalha, sua medalha não vale absolutamente nada. Esse é um bom ponto. Mas o que eu quero dizer é que tem um livro do Chris Anderson chamado A Cauda Longa, né? Sim, eu conheço. Né? Já li. É um livro excelente. É um livro, deve ter uns 20 anos. Assim, mas não deu muito certo até agora. Não deu muito certo. Em que sentido? O mercado se concentrou. Os caras estão... Assim, o mercado de varejo se concentrou muito. O mercado de... Dono, sim, mas se você for pegar um Mercado Livre, você tem... Sim, mas aí você não é o cara grande, aí você é o... Não, sim, mas o que eu quero dizer aqui
a gente vai ter cada vez mais opções de softwares no mercado. Se hoje tem 1 milhão, amanhã vai ter 10 milhões, depois de amanhã vai ter 100 milhões. E acho que esse monopólio que você tem de Salesforce, HubSpot e essas outras que cobram super caro, né? E de fato dominam o mercado, vai cair para caramba, porque todo mundo é capaz de produzir um software que não tem algo proprietário que não necessariamente... Que é basicamente um workflow, né? Então, se você não tem um diferencial competitivo muito forte, cada um vai poder copiar. E se todo mundo pode copiar, você vai construir milhões e aí você vai ter menos winner takes all. O winner takes all vai ser os donos das plataformas que permitem... Não, mas é o Google... NVIDIA. NVIDIA. Eu acho que vai ter. Tudo bem, mas tudo bem. Mas eles permitem outras pessoas construírem. Não é que eles estão pegando tudo para eles. Não, eles permitem, mas... O ChatGPT, ele pega muito para ele, mas ele permite quantas pessoas produzirem mais com ele? Sim, mas você nunca vai ser um grande. Esquece. Sei. Você não pode usar o ChatGPT para criar um jogo. O Lovable não é um exemplo disso. Ele é um ChatGPT embrulhado. O Claude, o ChatGPT, construiu uma arquitetura e fez uma empresa que é o recorde de faturamento da história da humanidade. Sim. Mas... quem viver, verá. Essa é a conclusão assim, do... Cara, mas assim, eu acho que assim, maravilhoso, sonha grande. Vamos tentar ser bilionário, show de bola. Mas assim, você sair de um cara que ganha 10 mil reais para um cara que ganha 20 mil reais, é um golaço. Você sair de um cara que ganha 10 mil reais para ganhar 100 mil reais, cara, maravilhoso. Mas Se você sair de um cara que ganha 10 mil reais para ganhar 300, 500, 1 milhão, porra. Mas o negócio é o seguinte... Às vezes você multiplicou a sua vida. Se eu tenho uma empresa... Dá para eu querer multiplicar a minha vida contra a do filho do Bill Gates. Eu quero largo em outro aí lugar. que tá. A sua grama, né? Aí que tá. Se eu faço uma coisa, eu crio uma empresa, e amanhã o Google fala, eu vou entrar nesse mercado, ou a Amazon, ou a Apple, ou a NVIDIA, eu saio imediatamente. Não tem como concorrer com esses caras. Não tem. Eu acho isso. Não tem. O cara tem mais recursos. Você vende para eles. Entendeu? Não, eu sei, mas se ele resolver concorrer... Se o Google resolver fazer carro, eu acho que quebra a indústria... Mas o ChatGPT veio para concorrer com o Google e tá do jeito que tá, né? Sim, mas quanto já queimou de dinheiro? Não é? A conta do GPT ainda é dura. São bilhões de dólares. São bilhões de dólares que não é... Uma pessoa não vai ter bilhões de dólares. Mas ele conseguiu criar um sonho, né? Exato. Conseguiu criar um sonho que as pessoas estão afim de gastar. Mas ele foi um disruptor. Ele lançou antes do Google. Se ele tivesse lançado depois do Google, eu não sei se teria esse sucesso. Realmente. Não teria. Mas o que hoje você pode disruptar, o que vai acontecer amanhã, né? Acho que é muito disso você estudar o mercado, entender para onde está indo, para começar a construir algo que vai ser uma realidade daqui a 2 anos hoje, para que quando essa realidade chegar, você já está na frente de todo mundo. Então, acho que essa é a visão de todo mundo que for construir algo realmente inovador. Assim. É incomodar o grande para ele te comprar. Ou achar uma dor, assim, que às vezes ela acontece muito, mas assim, ela é muito grande para o Google querer Exato. resolver, entendeu? É um negócio... pequena para ele resolver. É muito pequena, eu falei errado. Mas é isso, é que nem você não ser hackeado, é você não ser interessante o suficiente para alguém querer te hackear. É a melhor coisa você ser uma pessoa desinteressante. Eu já estava vendo mais um aprendizado. Sabe que o item mais produzido do mundo é clipes de papel. Clipes de papel? Caramba. Gera mais de, sei lá, quantos bilhões de dólares por ano. E eu não fazia a menor ideia. E que não tem uma tecnologia. E nem é uma coisa tão útil. Não. Puta negócio inútil, você vê. Se alguém quer comprar, cara, você sabe fazer, vende esse produto. Eu acho que essa é a corrida do empreendedor. É achar a solução, achar alguma coisa que você gosta de fazer, que as pessoas queiram comprar, que você tenha a capacidade de atender e fazer isso o mais rápido possível. E não tem negócio garantido, né? Não tem. Quantos negócios gigantes já acabaram Considerações finais, porque no ponto imaginário acabou. Estamos sem tempo. Final. Então, primeiro te agradecer, né, Messina, por ouvir tantas perguntas idiotas que eu fiz, com tanto bom humor, e faça suas considerações finais. Primeiro, novamente, queria agradecer pelo convite, Sami, pelo convite, Tuta. Super legal estar aí com vocês hoje. Aproveitando só para quem quiser me seguir lá no LinkedIn depois, Alexandre Messina, eu posto coisas sobre inteligência artificial praticamente todos os dias. E acho que terminar com uma frase muito legal do Madhu Guru, que ele é o head de produto do Google, e ele postou outro dia no X, no Twitter, falando que o Google está indo de uma cultura de escrever primeiro para uma cultura de construir primeiro. Né? Então, ao invés de você desenhar exatamente tudo aquilo que você quer
construir, você simplesmente vai lá e constrói e mostra para as pessoas o que você construiu. Né? Então, em outras palavras, o que ele quer dizer com esse post é que a construção é uma nova forma de comunicação. Então, se você tem uma ideia, ao invés de simplesmente colocar num PowerPoint e apresentar para uma outra pessoa essa ideia, vai lá no Lovable ou outra ferramenta que você quiser para construção, constrói esse negócio e mostra, testa aí, olha que legal, você curte ou não curte? Puta, aí a pessoa vai poder experimentar, vai poder dar feedback, por aí vai, e você vai melhorando ela. Então, cada vez mais a gente vai construir para se comunicar melhor. Aproveitando também para agradecer ele que co-apresenta aqui, Tuta Neto, sua consideração final, sua reflexão, seu pensamento do dia. O que você quer? Então, acho que o grande pensamento é que estamos aí para resolver as coisas, estamos animados com a AI, estamos ansiosos aí por esse futuro. Agradecer o Ale por passar aqui para dividir os conhecimentos com a gente. Foi muito gentil. Legal. E é isso aí, estamos animados para o próximo episódio, para a volta do Gabas, para ele trazer aí um robozinho. Ele falou que vai trazer um robô? Um robô do amor para você, Sam. Será que minha paixão está num robô? Pode ser. Não sabemos. Fala que na China eles nem querem mais saber de AI, é só robô, humanoide. É só robô. Humanoide. É isso, já superaram. Já estão rindo de AI, assim. Já estão rindo. Vamos ver. Quem viver, verá. E esse é o Miragem. Me despeço, agradeço a sua audiência e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado.